Paz amado irmão, tudo bem? Olha, nós estamos com mais um vídeo dessa nossa série Quem somos em missões? O que nós somos, né? Eu sou em missões? O que você é no serviço de missões? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o envolvimento da igreja no serviço de missões. Em certa ocasião alguém disse o seguinte: para a evangelização mundial é necessário que a igreja leve o evangelho para o mundo todo, envolvendo todo mundo. Achei interessante dessa exposição, essa determinada pessoa falando sobre isso, porque não tem como você levar o evangelho para o mundo todo se você não envolver todo mundo. E se todo mundo não estiver envolvido nessa grande tarefa de missões. Então a igreja local, ela tem a sua missão local. Ela está na sua cidade, ela está na sua comunidade e ela tem que atender o seu trabalho. Mas uma vez estabelecida, a igreja ela deve ter na sua mente, no seu coração, a visão de alcance de povos ainda não alcançados. Deve olhar para aquela etnia, deve olhar para aquela determinada região. E quando eu estou falando de olhar etnia, região e etc., não é dentro de um ambiente, do seu ambiente de igreja local apenas. Deve abrir mão dessa questão do nós temos que crescer, a nossa denominação tem que crescer. O trabalho de missões ele tem que transcender esse tipo de pensamento. A evangelização mundial, ela nunca vai acontecer quando existe o pensamento de que ou a minha missão cresce, o trabalho da minha missão cresce, ou então eu não coloco minha mão. Ou o nome da minha igreja é elevado, ou então eu não coloco. Ou nós ganhamos alguma coisa com isso, eu nem coloco a minha mão. Amado, o trabalho de missões ele não cresce com esse tipo de pensamento. Há muitos anos eu tive uma experiência de chegar numa escola de missões e havia um quadro, né, com várias fotos ali. Eu comecei a olhar aquilo ali, as fotos de um jovem na Índia, e achava bonito, estava todo empolgado, né? E vendo o trabalho daquele jovem no meio daquelas pessoas. Tinha muitas crianças, e ele fazendo trabalho, discipulando, e todo aquele trabalho de missões ali naquela comunidade da Índia. Alguém chegou para mim e falou assim: olha, Peniel, você está vendo esse jovem? Ele fez um trabalho maravilhoso na comunidade lá da Índia, e ele chegou ali num lugar fechado. Ele não podia abrir uma igreja, não tinha condições de abrir uma igreja, mas ele teve o pensamento, a visão que ele teve foi de trabalhar com as crianças e começar a pregar Jesus, semear no coração daquelas crianças. E olha a quantidade de crianças, ele tinha muita criança ali, irmão, uma coisa assim muito abençoada, ele cuidando daquelas crianças. E ele começou a semear. E a ideia era o seguinte: plantar Jesus no coração daquelas crianças, e com certeza elas iam crescer com aquela mensagem, a mensagem de salvação no coração. Bom, eu não sei se você sabe, mas existem muitas religiões que trabalham muito bem com isso. Vou falar uma própria: o islamismo. O islamismo ele chega num determinado lugar, a primeira coisa que eles vão trabalhar principalmente é com as crianças. Eles começam a fazer um trabalho muito forte com as crianças. Na década de 80, vamos falar aqui, enquanto muitos missionários saíram do Brasil para comprar um terreno, construir um templo e tentar trazer as pessoas para dentro do templo, os islâmicos eles estavam entrando na África discipulando crianças. E hoje a gente encontra isso na África, praticamente eles estão varrendo a África inteira, os países da África, né, do norte, a parte central e agora indo ao sul da África. E Jesus falou sobre isso. Jesus ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, enquanto muita gente igual os discípulos que estavam querendo tirar as crianças dali, Jesus falou: não, deixa que elas possam ir, dos tais é o reino dos céus. Então o Senhor ele tem essa preocupação. Agora a pergunta é: o que aconteceu com aquele jovem das fotos lá da Índia, que estava trabalhando com aquelas crianças, né? Que eu estava nessa escola de missões e eu estava vendo aquelas fotos. O pastor, o líder da igreja daquele irmão que mandava o recurso para ele, simplesmente mandou a passagem de volta para que ele voltasse ao Brasil, porque ele não teria capacidade de abrir uma igreja e de colocar o nome da igreja dele. Se eles têm uma igreja aqui no Brasil, tem o nome, e o pastor queria muito que o nome da igreja fosse colocado lá. E como ele não vai poder fazer isso, então ele falou: então
eu não vou fazer missões. E mandou trazer o rapaz de volta. O trabalho mundial ele nunca vai ser realizado com pessoas que têm esse tipo de pensamento. O alcance das vidas, a expansão do evangelho. Hoje, nesse exato momento, o trabalho de missões ele está acontecendo. E nunca vai acontecer por meio da mentalidade de uma liderança que só tem um pensamento de missões, quando fala de missões, para o seu trabalho local. O que é missão? O que eu tenho que fazer? Qual que é o trabalho que nós temos que desenvolver? E a sua mente só trabalha para o serviço de missões locais, que deve ser feito, mas nunca ser tirado a mão do serviço de missões transculturais. É claro que no trabalho de missões tem muito o que fazer. Você não vai você pode estar lá na igreja grande ou na igreja pequena, você sempre vai ter essa palavra de que você não pode fazer tudo. John Piper, certa vez, ele disse o seguinte: ou você vai ou envia um substituto. Se você não tem condições de escolher um casal da sua igreja e envolver e mandar ao campo transcultural, a um lugar onde existe a presença, a necessidade da abertura da igreja, de se trabalhar ali no campo de missões, e a igreja local, ela ter as mãos, ela está presente através daquele local, daquele casal, no campo de missões. Se você não tem condições de enviar, amado, então, como diz o John Piper, mande um substituto. E normalmente o substituto é alguém que está desenvolvendo esse trabalho. Um substituto é alguém que está no campo de missões, lá no campo, já está lá, desenvolvendo o projeto. Apoie esse missionário. O trabalho de missões ele é muito expansivo, ele precisa de apoio, ele precisa de crescimento, ele precisa de mais gente. E quanto mais gente com as mãos no campo de missões, o avanço do trabalho de missões ele vai ser maior. Outro ponto interessante que é bom a gente lembrar nessa questão do avanço de missões no campo transcultural é a questão de estratégias. Infelizmente, nós hoje estamos tão presos à questão de estratégia de trabalho. Nós devemos lembrar que Deus, ele usa homens. Deus usa homens. Homens usam estratégias. E esse é o problema que se exalta tanto estratégia, porque exaltando uma estratégia, se exalta o nome de algum homem. Alguém está sendo exaltado com essa brincadeira aí. Aí você pode me perguntar, mas pastor, por acaso Deus não pode dar uma estratégia? Claro que dá. Tudo vem dele. Deus ele usa você e para você Deus dá a estratégia. Mas ele usa você para cumprir a missão daquele determinado lugar. E se você falha a missão de Deus, Deus pode tirar você e colocar outra pessoa e dar outra estratégia, mas a missão dele é cumprida naquele local. Amado, o cumprimento da agenda de Deus está inserido como uma pequena semente no propósito de Deus em cada indivíduo. Você tem o propósito de Deus na sua vida. E nesse propósito de Deus na sua vida, existe o cumprimento da agenda de Deus. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo, sobre a agenda de Deus. Existe um cumprimento da vontade de Deus para o avanço do reino de Deus aonde você está, no cumprimento da vontade do Senhor. E algo interessante nessa questão do propósito, que ela funciona o seguinte: assim como você, de uma forma específica, você como indivíduo, de uma forma específica, cumpre o propósito num determinado ponto específico, a igreja, a congregação local, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Agora, existe um problema muito sério na questão de que a igreja acreditar que ela cumpre todo o propósito. Uma congregação, ela tem um propósito, assim como você como indivíduo tem um propósito. Uma congregação, ela tem um propósito de cumprir aquele determinado propósito ali e pronto. Olha, vamos olhar para a palavra de Deus. Se a gente vai lá para Gênesis capítulo 45, você vai ver Deus levando José para o Egito. Era um propósito. Mais adiante, a gente encontra Deus levantando Moisés com outro propósito. Não era para ir para o Egito, era para tirar o povo do Egito. São objetivos totalmente diferentes. Enquanto José estava indo para o Egito, para no Egito buscar a salvação, né? José foi usado para salvar o mundo inteiro naquela época, né? E até a própria casa do seu pai, Jacó e os seus irmãos, para que o propósito de Deus possa ser cumprido. Mas ele estava ali, ele como uma figura, estava ali para cumprir o propósito.
Mais adiante a gente já vê o povo escravizado pelos egípcios, e aí Deus já levanta Moisés para cumprir o propósito de tirar o povo do Egito. Situações diferentes, mas no cumprimento do propósito de Deus. Você não é o centro das atenções do reino de Deus, assim como uma congregação ela também não é o centro das atenções do reino de Deus. Uma congregação, como indivíduo, ela tem um propósito específico, tanto local, como também a nível do reino de Deus, da expansão do reino de Deus no serviço de missões. Então, eu vou dar um exemplo. Nós já tivemos por um bom tempo igrejas que apenas nos ajudavam com a aquisição de Bíblias. Quando eu precisava de Bíblias, eu falava com o secretário de missões, e aquele secretário de missões envolvia o pessoal da igreja dele, e daqui a pouco estava mandando Bíblias para o nosso trabalho. Estou falando aqui do nosso projeto, né? Do meu projeto que eu desenvolvo, que é um programa de apoio evangelístico. Eu já tive igrejas que quando precisava de um frete, eles não me ajudavam praticamente financeiramente, mas quando eu precisava de algo, eu entrava em contato com essas pessoas e esses irmãos, eles ativavam e conseguiam o frete. Eu conheço missionários no Paraguai, posso citar o meu irmão, né? Meu irmão, há muito tempo tem uma igreja que está sempre ajudando ele de alguma forma, ele trabalha com crianças. E ele sempre tem as campanhas, sempre tem muitas necessidades de trabalho de criança, é muita criança lá trabalhando e etc. ali, né, eles cuidando. E essa igreja tem um amor por esse trabalho, está sempre presente, ajudando eles ali de alguma forma, cumprindo uma igreja que está cumprindo um determinado propósito. Aí você pode se perguntar, mas pastor, por que essa igreja que ajuda o seu irmão lá no Paraguai, o pastor Davi, lá no Paraguai, por que essa igreja não ajuda você também com os fretes, com material de literatura? Porque nem todo mundo faz tudo. Aliás, ninguém pode fazer tudo, a realidade é essa. Amado, nós temos que cumprir o propósito de Deus. Aquilo que Deus coloca no nosso coração. E a igreja ela tem que focalizar, olhar para o campo de missões e falar, nós vamos estar presente aqui. O serviço de missões ele precisa da igreja local, a retaguarda. Cada vez que você olha um missionário lá no campo, você é pela internet, tá? Você é pela internet, fica olhando os missionários que estão na África. Você que fica olhando o trabalho do Peniel, né? Você está olhando o meu trabalho, né? Peniel viaja para cá, Peniel viaja para lá, material chegando não sei aonde, folheto chegando, Peniel indo não sei para onde para levar 2 toneladas de material. E as pessoas olham isso e você acha que eu faço isso sozinho? Querido, é um monte de gente envolvida no trabalho. Existe um monte de gente trabalhando para a questão do frete. Existe outros que me ajudam com a questão das passagens. Existe mais um monte de gente que me ajuda a própria manutenção em si. Isso aqui eu pago, é alugado. Toda a nossa manutenção, existe uma série de pessoas que estão envolvidas, cada um em áreas diferentes, para cumprir um determinado propósito. Então, cada vez que você olha para um missionário que está no campo, pode ficar sabendo que a retaguarda desse missionário tem um monte de gente envolvida naquele trabalho, naquele projeto. Também não quero terminar animando você, secretário de missões, você que é um pastor, você que é líder, que está à frente de uma igreja. Você pode envolver o trabalho da sua igreja local com um serviço de missões transculturais. Aquilo que Deus coloca no seu coração. Você tem um contato com um missionário, você conhece o missionário que tem no campo. O que arde no seu coração? O que arde? É o trabalho de missões com crianças? Existe vários serviços de missões que estão no campo de missões, não levando o nome de uma igreja, não levando o nome de uma instituição. Eles estão lá para alcançar crianças. Você poderia apoiar esses missionários. Arde no seu coração o trabalho na África? Você tem aquele amor, pastor, pelo trabalho na África? E que tal você começar a procurar algum missionário que está trabalhando ali na África, um missionário brasileiro que precisa do seu apoio, está fazendo trabalho social, trabalho evangelístico, visitando as vidas, levando o evangelho, ajudando para dar o avanço ao reino. E muitas vezes arde no seu coração e você fica aí pela internet olhando os vídeos que esse missionário fica colocando, as fotos que o missionário fica colocando do trabalho dele, mas não faz nada. A minha dica é o seguinte: adote esse missionário. Organize uma caixa de missões, organize uma secretaria de missões, envolva a sua igreja local no serviço de missões. Entenda que o trabalho de Deus, o propósito de Deus é o avanço do serviço de missões e você tem que fazer a sua parte. A igreja ela tem que estar com os pés no trabalho no campo de missões, não apenas no trabalho local. E aqui é um segredo que eu aprendi ainda muito novo. Toda igreja
que se envolve no serviço de missões, e eu falo dessas missões transculturais, não é missão local, tá? É bom frisar isso aqui, porque quando você fala, o pessoal já pensa no trabalho local. Aquele trabalho em que a sua igreja não vai ganhar nada, a sua denominação não vai ganhar nada. Tudo que você vai ganhar é poder apoiar aquele missionário e ver o trabalho que ele está fazendo lá no campo tendo um determinado avanço. Você só vai dizer, glória a Deus, nós tivemos a participação disso aí. Somente isso aí. Toda igreja que se envolve num serviço desse, essa igreja, ela cresce. Essa igreja, ela é prosperada. Bons obreiros é levantado no seio dessa igreja. E aqui está um segredo das igrejas do passado. Cada pastor tinha no coração ter uma secretaria de missões e pelo menos enviar um missionário para o campo. Enviava um e adotava mais uns 5. Era assim que funcionava. E aí, dentro da igreja local, surgiam muito mais missionários. Quando essa visão é perdida, também se perde a bênção local. Amém? Podemos fechar mais um vídeo falando sobre a nossa posição em missões, aonde você está no serviço de missões. Amado, envolva-se num trabalho de missões. Pastor, minha igreja nem fala em missões. Minha igreja não tem uma secretaria de missões. Aqui eu nunca ouvi falar. Se eu não tivesse achado o seu canal, tem gente que fala isso pra mim. Se eu não tivesse achado o seu canal, eu não ia nem saber que esse negócio de missões existe. Eu vou dar uma dica pra você. Faça você então. Adote você. Entre em contato você com um missionário que você conheça e procure envolver outras pessoas nesse serviço de missões. Tá? Você pode até um dia falar com a sua liderança para que eles possam fazer isso aí, mas enquanto isso, faça o seu trabalho. Adote você. Entre em contato com você, com esse missionário. Procure informação daquilo que eles estão fazendo ali no campo e seja participante. Não é simplesmente dar uma oferta, é ser participante no trabalho que eles estão fazendo. A igreja, ela precisa trabalhar no avanço do serviço de missões. Amém? Bom, vamos fechar aqui. Gente, no nosso link aqui embaixo, para você cadastrar o seu e-mail, toda semana eu estou mandando um e-mail novo para você, tá? Falando um pouco mais sobre missões. Esse é o primeiro link, tá? O primeiro link aqui embaixo, você faz o cadastro. Você vai clicar, você vai precisar colocar o seu nome e seu e-mail, faz o cadastro, dá uma olhada lá no seu e-mail, acho que vai ser mandado um e-mail para confirmação, você confirma, todo aquele processo todo, e aí toda segunda-feira eu vou estar mandando um e-mail novo para você. E nós temos o nosso segundo link aqui da nossa descrição, que é o nosso canal Comunicação Missionária. É um outro canal que eu ensino, onde eu falo sobre comunicação de missões, divulgação de projeto. Você que tem um projeto na igreja local, ou você que está se preparando para ir para o campo, ou quem sabe você já está no campo de missões, né? E quer aprender a colocar o seu projeto no online para levantar parcerias, para incentivar outras pessoas do trabalho que você faz, etc. Vai lá. Isso só se você quiser, se você tem interesse no assunto, tá? Eu não estou chamando ninguém, não vai se cadastrar lá à toa só porque não. Vai só se você tem interesse. Se você tem interesse, vai, se cadastra, acompanha os vídeos, que vai ser bênção para a sua vida. Um abraço e que Deus te abençoe. Até mais.